Olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindas à nossa live de quarta-feira, nossa live Descomplicando Gráficos. Eu mandei ontem para você duas opções de gráficos e eu vou te mostrar qual foi o gráfico escolhido pela maioria. A maioria das alunas escolheram ali no grupo VIP. Se você não faz parte ainda do grupo VIP, digite eu quero, que eu te mando para o grupo VIP para você ter prioridade na hora de escolher os gráficos que eu vou trazer aqui para live. Deixa eu te mostrar esse gráfico aqui. Esse foi o escolhido pela maioria. Olha só, acena para mim para eu poder te acenar de volta. Tiveram duas opções, esse daqui foi escolhido e hoje nós vamos fazer um casaquinho casulo. Você sabe como que é esse casaquinho? Deixa eu mostrar aqui um casaquinho casulo que eu estou trabalhando atualmente. Acena pra mim, pra eu ver que você tá aqui na live comigo, que eu não tô falando sozinha. Aqui, ó, esse casaquinho casulo, daqui a pouco ele fica pronto, falta só unir as laterais. Deixa eu te mostrar como que ele é. Seu novo lançamento no ateliê Arte de Unir. Deixei o link do ateliê aqui. Deixa eu até colocar aqui nos comentários. Todas as minhas peças estão no ateliê, tem novidades, projetos mensais e gráficos semanais, olha só. Fiz aqui na linha Charme, nessa cor náutico, que é uma cor mais azul, puxado um pouco pro... Olha que linda essa tonalidade, pro jeans. Foi no momento que eu estava precisando de um pouco de azul na minha vida, mas o azul muito primário, cores primárias não chamam muito a minha atenção. Então eu sempre busco algumas variedades, olha que legal. E a cor, esse aqui é o náutico, da Charme. Então eu vou passar para você o passo a passo do ponto fantasia escolhido por vocês e o molde para você fazer também um casaquinho casulo como esse. Vou tirar porque tá muito calor, vou ficar só com a bata Vitória aqui por baixo. Depois eu volto aqui para trazer as medidas para você também replicar e fazer casaquinhos casulos, muito fácil de fazer. Me fala aí de onde você é. Eu sou aqui de Brasília. E você é de onde, minha amiga? Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Iluminação tá boa? A iluminação tem que estar boa. Porque eu vou fazer o passo a passo. Daqui a pouco eu vou fechar os comentários. Porque se tiver comentário na hora que eu fizer o ponto fantasia, vai atrapalhar. Então já vamos começar. Que daqui a pouco eu vou malhar. Então a gente tem que agilizar. Então eu vou girar agora a câmera. Vou travar aqui os comentários. Ah, a Kátia tá dizendo que é de São Paulo. Muito legal. Aqui também tem Sol Lopes, a Kátia, que é de São Paulo. Loritana _ Artes. Sejam muito bem-vinda. Vimar Mel. Meninas, põe o nome de vocês, porque às vezes esse nome que fica no Instagram a gente não sabe quem é, né? Então, põe o nome de vocês, daí eu consigo chamar você pelo nome. Adriane, Patrícia, legal. Então vamos lá, vamos começar aqui. Então, eu deixei um pouco antes de começar essa live nos stories esse ponto fantasia para você dar print na tela. Vou deixar essa live gravada também. Na aula passada eu não consegui baixar ela no meu celular. Vou ver se essa aula eu consigo para postar também em outras plataformas. Se eu não conseguir, pelo menos vai ficar aqui no nosso Instagram. Então depois você pode, quando eu girar a tela, você pode dar print na tela também para ter esse ponto fantasia. Ou você, depois que a gente fizer, você pode fazer agora comigo, pega aí, corre, pega uma linha e uma agulha. Eu vou fazer o passo a passo desse ponto fantasia com a Charme. Essa Charme é da cor
Saibro, gosto muito dessa tonalidade de cor. Não sei se vocês conseguem ver direitinho. Ela é um pouco cobre, um amarelo mais rústico, mais térreo. Tem aqui a Simone, seja bem-vindo, Simone, Elza. De onde vocês são, meninas? Então, e aqui a Charme, eu gosto de usar a 3,5 com ela. Porque peças de roupa, quando eu pego uma linha, eu sempre coloco uma agulha com um pontinho a mais do que é indicado pela linha, né? Na descrição da linha. Por quê? Porque a peça, ela sempre dá uma... ela abre um pouco mais, o ponto abre um ponto mais. O ponto abre um pouco mais. Então, eu sempre opto por uma linha um pontinho maior para eu ter sempre a peça no tamanho que ela vai ficar sempre. Se eu usar uma agulha muito curtinha, depois o ponto vai abrir. E aí a peça vai ficar num tamanho diferente do final. Então, tô usando aqui a Charme, agulha 3,5. Vamos lá? Já pegou a sua agulha? Já pegou uma linha? Eu vou girar agora a tela pra gente começar o nosso passo a passo. Vamos lá, vamos lá. Aonde eu vou mexer nos comentários? Desativar comentários. É só um pouquinho. Depois que eu finalizar, eu volto com vocês, tá? Vamos seguir aqui o passo a passo para essa aula. Eu gosto de aula dinâmica. Não gosto de perder muito tempo. Desativar comentários. Foi. Comentários desativados, mas eu sei que você está aqui comigo. Mande coraçõezinhos. Eu preciso saber que você está aqui comigo. Mande coraçõezinhos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou perguntar, vocês estão entendendo? Aí manda coraçãozinho. Tem que ser a nossa... Vamos combinar assim, a nossa maneira da gente se comunicar, né? Nossos códigos de comunicação quando eu estiver passando para vocês o passo a passo do ponto fantasia. Eu gosto de usar esse termo de ponto fantasia. Eu vou girando aqui, tá? Porque as pessoas chamam isso daqui de motivo, né? Já ouviu? Motivo, que é o desenho do ponto, né? A combinação dos pontos dá um desenho. Legal assim? Bom, né? Padrão também tem esse termo, né? Que as pessoas usam padrão. Eu gosto desse termo ponto fantasia, que eu acho mais elegante. Manda coraçõezinho se a tela tá boa, pra vocês verem. Tá legal assim? Coraçõezinhos, sinaliza que está visualmente bom para vocês seguirem, tá? Antes da gente começar, eu vou te passar uma coisa que provavelmente é uma dúvida comum, tá? Sua e de todas as meninas que estão aqui, quer saber quantos pontos iniciais eu preciso fazer para esse ponto fantasia, né? Então, como é que eu faço para identificar quantos pontos eu preciso fazer? Você já deve ter ouvido, múltiplos de 4 mais 2, múltiplos de 8 mais 1. Não é verdade? Você já deve ter ouvido isso. O que que isso significa? Esses dias uma menina me perguntou, o que que isso significa múltiplos de, né, tanto, mais tanto? É a quantidade de pontos que você precisa fazer... É a quantidade de pontos que você precisa ter para fazer uma sequência, uma repetição, né? Desse desenho de pontos. Se você observar, esse ponto fantasia aqui, ele é leque, né? Muito legal. Ele é feito somente de ponto alto, que é esse T com um corte só no corpo, e correntinha. Só isso. Só com a combinação de ponto alto e correntinha, que são essas bolinhas, combinação de ponto alto e correntinha, você faz um desenho lindo na sua peça. Porque o molde da peça, dependendo da peça, é o mesmo. Depois da aula, depois que eu fizer aqui com você, eu vou mostrar qual que é o molde que não muda do casaquinho casulo. O molde é o mesmo, o que vai dar o brilho na peça, o diferencial da peça é o desenho do ponto, que é essa combinação. Então, aqui nós temos um ponto fantasia muito simples, que é a combinação de ponto alto e correntinha. Então,
eu tô vendo aqui, então tem esse daqui, então são repetições. Quantos pontos, o que que eu vejo? Quantos pontos eu preciso ter? Aqui, ó, veja aqui nesse pontinho inicial aqui. Quantos pontos eu preciso ter entre um conjunto de ponto fantasia e a repetição do próximo? Vamos contar? Ó, vou começar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu começo novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu começo o ponto novamente. Aqui. Por ele ser um ponto fantasia quadrado, porque a peça do casulo é uma peça quadrada, ele sempre vai ter uns pontos remanescentes para fechar o conjunto de repetições nas carreiras seguintes. Então, eu sei entre um ponto fantasia e a repetição dele seguinte, entre ele e o próximo, são 6 pontos. Então, eu volto aqui no início da carreira, porque o início da carreira, ele tem que combinar com o final da carreira. Então, eu sei que ele é múltiplo de 6. Porque eu vou precisar, por exemplo, ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só tem 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 2. Então, 12 é múltiplo de 6. Por quê? Porque eu vou ter 2 conjuntos de ponto fantasia. 2 colunas de pontos. Se eu tiver 12 pontos. Então, eu vou começar aqui, olha. Quantos pontos eu tenho até chegar aqui no final? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18. Mais 2. Esses 2 pontos iniciais aqui são os pontos necessários para eu fechar o quadrado. Então, esse ponto fantasia, ele é múltiplos de 6 mais 2. Entenderam? Manda aí coraçãozinho. Nas aulas, no ateliê, Arte de Unir, toda vez que eu pego uma peça e faço o passo a passo do ponto fantasia, eu sempre explico a quantidade de pontos. Porque cada desenho é de um jeito. Com o tempo, você vai acostumando. Você bate o olho, vê a repetição do ponto fantasia e já identifica. Mas aí você precisa ter uma experiência, né, maior, que é isso que eu ensino no ateliê, como é que você tem esse leque de possibilidades. Olha aqui. Então, eu fiz aqui a quantidade de pontos. Eu comecei aqui com essa mesma quantidade. Eu perdi, eu tenho 18, 20, né? 20 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 é múltiplos de 6. 3... vezes 6, 18. Mais 2. Então, tem 20 aqui. Eu fiz uma carreira inicial de 20 correntinhas, subi, fiz uma sequência de ponto baixo. Então, vamos iniciar aqui, efetivamente, o nosso ponto fantasia. Eu sei que eu vou começar aqui, é meu lado direito, tá, gente? Lado direito, lado esquerdo. Eu vou começar a leitura do gráfico pelo lado direito, porque eu tô vendo aqui que ele sobe 3 correntinhas. Quando ele sobe, o gráfico sobe 3 correntinhas, significa que vai dar a altura de um ponto alto. Então, eu vou começar aqui e seguir até aqui, a carreira de cima. 3 correntinhas. Então, daqui até aqui. O gráfico quadrado, ele vai de um ponto para outro, sobe e volta. Sobe e volta. É assim, carreira por carreira. Vai e volta. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. 1, 2, 3. Vou pegar aqui um clipezinho para fazer a minha marcação.
Para a peça não ficar torta, porque é uma peça quadrada. Melhor dica para sua peça não quadrada não ficar torta é você marcar. Gira o trabalho. E aqui que eu tenho. Então, eu subi aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto eu faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto, no mesmo ponto de base. Olha como é fácil ler gráfico. Esse, claro, é bem facinho. Uma vez que você identifica a quantidade de pontos que você precisa, a leitura fica muito simples. Então, eu subi aqui, pulo 2, e aqui no terceiro, que eu vou fazer 3 pontos altos. Deixa eu pegar aqui mais linhas. Pronto. Estão fazendo comigo? Manda com oraçõezinhos. Ó, 2, 3. 2 correntinhas. E no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Pegar na agulha igual pegar em lápis. Vou abrir a janela aqui que tá ficando quente. Cada um pega na agulha e na linha do jeito que dá, igual no lápis. Vai escrever, cada um tem a letra. Ó, aí entre um ponto fantasia e outro, pula 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto, a repetição de 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. Então, ao longo de toda a sua carreira, ó, pula 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto. Ao longo de toda a sua carreira, vamos supor aí que você tem mais 150, 170 pontos para fazer um retângulo, né? Você vai fazendo essa mesma repetição. 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. Pula 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto, a mesma repetição. Pula 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto, a mesma repetição. Assim, esse ponto fantasia, né? Ele dá um efeito tão bonito e ele é tão tranquilo de fazer. Três pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. E aqui eu finalizo com 4 pontos, pulo 3 e no último o ponto alto. Pulo 1, pulo 2, pulo 3 e nesse último aqui eu faço um ponto alto. E aqui temos a nossa primeira fileirinha desse ponto fantasia. Tiro aqui. Agora, da esquerda para a direita, subo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Estão me vendo aí? Manda caroçazinhos. Coloco o clipezinho e giro o trabalho. Então, aqui, o que eu tenho? No meio, aqui, ó, sabe esse espaço aqui das 2 correntinhas? Que nós fizemos na carreira anterior, nele eu faço 3 pontos altos, 2 passos de 2 correntinhas e depois eu faço mais um ponto alto. Então, eu vou fazer essa mesma repetição de 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto, só que agora, nesse intervalo aqui, ó, das 2 correntinhas da carreira anterior. É aqui que eu vou fazer o ponto fantasia. Exatamente como diz o gráfico. Puxar mais linha aqui.
3, 2 correntinhas e no mesmo espaço, tá vendo aqui? Manda coraçãozinho, se vocês estão vendo direitinho. Compartilhe com as suas amigas crocheteiras que não tem ideia do que fazer. Aqui no Arte de Unir, que mais tem a ideia para fazer peça. Pulo para o próximo ponto fantasia e repito, nesse mesmo espaço das 2 correntinhas da carreira anterior, nele eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. E assim, você vai seguindo esse mesmo padrão de pontos, esse mesmo ponto fantasia ao longo de toda a sua carreira. Eu tô aqui com uma amostra só de 3 gominhos desse ponto fantasia, você para fazer a peça vai ter bem mais, né? Depois, finalizando aqui, eu vou te falar a quantidade de pontos para fazer o casaquinho casulo, como que é o molde. Vamos começar agora com o ponto fantasia. Pulo, ó, entre um ponto fantasia e outro, não tem nada, não tem intervalo de correntinha, nem nada. Então, pula aqui, ó, pula direto. Pulo direto pra cá. Não tem correntinha de separação nem nada, vai direto. 1, 2, 3, 2 correntinhas e um ponto alto. E aqui, em cima das 3 correntinhas que eu fiz da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Por isso que é importante ter a marcação, que eu sei que aqui é onde eu vou precisar fazer o ponto alto. Pra peça não ficar torta. Pronto. E aqui tem... Olha como que é bonito esse ponto fantasia. Vou colocar aqui, ó, pra vocês verem. Gostam? Estão gostando? Manda aí coraçõezinhos. Se você estiver assistindo isso depois, comenta aí, deixa nos comentários se tiver alguma dúvida. Então, parei aqui, vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Faço a minha marcação. Giro o trabalho. E eu repito. Dentro do intervalo das 2 correntinhas da carreira anterior, eu vou repetir esse conjunto aqui. 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto alto. E assim é o ponto fantasia. Não tem segredo. Imagine a quantidade de peças que você será capaz de fazer com esse ponto fantasia aqui. Dá pra fazer bata, dá pra fazer casaquinho casulo, que eu vou mostrar agora há pouco pra você como é que você faz. Dá pra fazer blusinha, aqui ó, no intervalo. Dá pra fazer tapete, dá pra fazer jogo americano é de aquele quadrado, né? Pra colocar prato, talheres. Só com esse ponto fantasia aqui. Opa. Esse é um ponto fantasia retangular. Se você quiser fazer uma peça com a base circular, você só faz a quantidade de pontos múltiplos de 6, que é a quantidade que eu preciso de um conjunto de ponto a outro. Aí não tem a bordinha, porque ele vai dar a volta e terminar onde iniciou. Volto aqui, eu faço 3 pontos altos. Opa.
2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, arredo um pouquinho pro lado e um ponto alto, e venho aqui, faço um ponto alto em cima da minha marcação. Olha aqui, ó, bem aqui. Viu? Não tem segredo. Olha como esse ponto fantasia fica bonito. Vou chegar aqui mais pertinho para você ver. Trazer aqui mais para perto. Aqui, ó. Estão vendo melhor? Olha só. Gostaram? Tranquilo, né? Agora eu vou mostrar pra você o molde do kimono. O kimono, ele é o molde dele. Deixa eu abrir agora a câmera. Vou colocar ela mais assim, isso. Qual que é o molde do casaquinho kimono? Ele é um retângulo. O retângulo. Você faz de base 114 centímetros e de altura 64 centímetros. Então, você faz um retângulo. 114 centímetros vai dar, para esse ponto fantasia aqui, você vai precisar fazer 176 pontos para fazer uma base dele. Que é 174, que é um múltiplo de 6, mais 2, para fazer o finalzinho dele. Então, com 176 pontos de base, você vai fazendo esse mesmo ponto fantasia que eu fiz. Não tem segredo. Depois dê print na tela para você ter esse gráfico. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo a peça. Aí, você vai pegando aí a sua fita métrica, vai medindo. Olha, com 3 carreiras, né? Nós fizemos 3 carreiras, eu coloquei a base com ponto baixo, com o ponto baixo, ele fica aqui 5 centímetros. Então, aí faz o cálculo, quantidade de carreiras que você precisa subir para dar em média aí 64 centímetros. Depois que você tiver o seu retângulo de 114 por 64, você vai pegar as pontas dela e vai fechar aqui. Esse é o molde do casaquinho casulo. Assim. Como se eu pegasse assim e fizesse assim, ó. Deixa eu tirar aqui. Mostrar pra você. Pego as pontas e coloco pra dentro aqui, ó. Assim, assim e do lado de cá. Desse jeito. Aqui eu coloco o braço, então eu costuro 20 centímetros e deixo aqui 10 centímetros de abertura para o braço. Desse lado de cá, eu costuro 20 centímetros, costuro aqui, deixando 10 centímetros para o braço. Depois, é só fazer um acabamento da borda, tanto ao redor da peça, né, aqui, que aqui vai ter, ó, uma cintura de 50 centímetros. Daí, uma peça M, vamos supor, né? Se você quer fazer um casulo mais fechadinho, você faz aqui, ó, em vez de 50 centímetros, faz 40 centímetros. E aí, o seu retângulo vai ser menor. Né? Porque, ó, pra ter 114 aqui,
Eu separei 32, 50, 32. Se você quiser que a sua parte do corpo seja menor, aí você depois faz aqui a quantidade, dobra o braço e costura. Não tem erro. Esse é o molde do casaquinho casulo. Vou pegar agora o casaquinho casulo que eu estou trabalhando que vai ser o lançamento no ateliê Arte de Unir. Voltei aqui, tirar um pouco para trás. Eu mostrei no início da aula, vou abrir os comentários, ativar comentários. Agora é a hora que você pode deixar aqui as perguntas, muito tranquilo. Vocês viram que a leitura de um gráfico não tem erro. Tem os desafios que é fácil aprender, no ateliê eu ensino isso, o ateliê Arte de Unir, vou deixar até, tá anexado aqui, pra você, aqui ó, coloquei aqui, e deixa eu afixar. Fixar comentário. Então, o ateliê Arte de Unir tem peças, tem roupa, vestuário, tem tapete, para você ter assim, um leque de possibilidades para você vender, para você dar de presente. A gente está chegando agora no segundo semestre do ano, tem um aniversário para dar de presente de aniversário, ano novo, Natal. Então, se você não tem ideia do que fazer, entra lá no ateliê Arte de Unir, deixei aqui afixado, tá fixado? Fixar comentário. Fixado, tá fixado. Entra no ateliê Arte de Unir, você vai ter um leque de possibilidades de peças, de variação de ponto fantasia. Eu te mostrando passo a passo como é que você faz a leitura. Gente, quando você visualiza o ponto a partir de um gráfico que é simples. Olha o que vocês podem ver desse daqui. É uma combinação de ponto alto e correntinha. Não tem segredo. Você não precisa aprender os pontos mais complicados, o que faz cruz. Tem também? Tem. É bom ter uma peça que tem um relevozinho? Sim. Mas se você quer aprender o básico, não tem segredo. A combinação de ponto alto, correntinha e ponto baixo faz cada desenho mais lindo. Deixa eu te mostrar. Isso tudo tem no ateliê Arte de Unir. As aulas são gravadas, então você pode assistir e assistir de novo quantas vezes quiser. O bom é que depois que você aprende o ponto fantasia, você não precisa ficar voltando o vídeo. Você pega, eu mostro o molde, como eu fiz aqui. Ó, o molde é assim e o ponto é assim. E pronto, e você faz. Dou dica de linha, olha só. Então, ó, deixei aqui o link do ateliê, dá uma olhada. Tem o plano anual, tem o plano vitalício, do jeito que você achar melhor e couber aí no seu orçamento. Então, ó, isso aqui, olha, gente, que ponto fantasia mais lindo. Isso daqui, esse ponto fantasia, ponto alto e correntinha. Exatamente. E olha que lindo a combinação desse ponto fantasia, que ele é feito só de ponto alto e correntinha. Lançamento do ateliê Arte de Unir, o casaquinho casulo. Olha aqui, o braço, ó, dobra aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, porque ele tá fixo, eu vou costurar pra postar lá a aula final. Então, peguei aqui as duas partes das pontas. Esse aqui é o retângulo, certo? Ó, o retângulo do casulinho. Une aqui, costura a parte, deixa 10 centímetros aí, ó, fazer a marcação onde vai a costura, para entrar o braço. Deixa aqui 10 centímetros para entrar o braço. E ó, você tem um casulo. Casaquinho casulo. Com o ponto fantasia mais fechadinho, com a linha mais grossa. Dá um casaquinho casulo os dias mais frio. Esse daqui é um casaquinho casulo para usar
Nesse período que agora tá começando a esquentar, ó, onde entra o braço. Deixa eu ajeitar aqui. Olha que lindo esse ponto fantasia. Vou mostrar aqui atrás pra você. Gostaram? Passo a passo do ponto fantasia com gráfico. Lançamento vai estar disponibilizado no Ateliê Arte de Unir. Deixei o link aqui para você entrar. O molde dele, olha só, que lindo. E ele ainda tem um adicional que eu vou fazer, que eu vou colocar o desenho mosaico nele também. Vou fazer uma borda com a técnica do crochê mosaico, que é uma técnica que eu gosto muito. Deixa eu pegar aqui, ó, o poncho lana. Esse é o mosaico. Ó. Vou colocar o mosaico também no casaquinho casulo náutico. Imagine você... Me fala aí, você participa de feiras, exposições das suas peças para vender? Gente, quando você tiver... Lindíssimo, né, Kátia? Eu também, gente, eu sou fascinada com ponto fantasia. Quando eu vejo... Boa noite, Iris. O tanto de desenho de ponto fantasia que dá pra fazer só com correntinha, ponto alto e ponto baixo, eu fico assim... Dá aquela explosão de criatividade na minha cabeça. Porque o molde, por exemplo, o molde do casaquinho casulo é isso daqui. Você pega a medida de um retângulo, une as pontas, costura deixando, costura aqui a parte do braço, né? Deixa 10 centímetros para entrar no seu braço e pronto. Tá uma peça lindíssima. Aí você coloca um detalhe nele, coloca um acabamento diferenciado, um acabamento no pixel mosaico, no pixel ou no mosaico, que são duas técnicas que faz um desenho diferenciado. Gente, sua peça vai se destacar, porque a maioria das pessoas fazem as peças todas iguais. Já reparou? Na internet? O povo copia, fica copiando peça uma igual à outra. E cadê o diferencial? Cadê aquele tchan que vai destacar a sua peça, daquele monte de peça igual? Esses dias eu fui aqui em Brasília, se você é de Brasília sabe, tem a Feira da Torre. Fui lá na Feira da Torre, que a gente tá recebendo o intercambista aqui em casa, a gente foi levar esse intercambista lá na Feira da Torre. E aí tem lá as barraquinhas na Feira da Torre e tem o pessoal vendendo crochê. Fui em uma barraquinha, as mesmas peças da barraquinha do lado. Aí eu fico pensando, tá, o pessoal que vem aqui comprar, né? O pessoal que tá de fora, vem aqui comprar um artesanato. Olha a banca, né? A barraquinha de uma artesã. E olha a barraquinha da artesã vizinha. A mesma peça. Qual que é o diferencial? Não tem. Eu passei assim no corredor de barraquinhas na Feira da Torre, que tem aqui em Brasília, as mesmas peças, os mesmos tapetinhos, as mesmas bolsas, os mesmos pontos. Eu falei, gente, que dê a criatividade dessas artesãs. Ser artesã é ser uma pessoa criativa. Lívia, mas eu não sou criativa. Não sou, eu não consigo visualizar. Minhas irmãs, deixa eu te falar uma coisa pra você, nem eu sou criativa. Não sou criativa, mas eu sei fazer combinação, e é isso que eu ensino pra você. Olha só, falando das peças também, com técnica diferente e com um diferencial que você tem que ter pra se destacar, minha irmã. Você tem que se destacar, senão a sua peça e a peça da vizinha vai ser a mesma, a cliente não vai saber a diferença, não vai nem comprar de você, porque vai bater o olho na primeira que comprar. Não vai dar aquele brilho nos olhos dela. Olha só, técnica do pixel. Olha só. Eu não vi nenhuma peça assim na feira que eu fui, na Feira da Torre. Nada. Só, isso aqui é um suplá que eu fiz, né, com essa técnica do pixel, que é uma técnica que dá um desenho na peça.
Não vi nenhuma artesã vendendo tapetinho ou vendendo suplá na técnica do pixel. Nada. Tudo igual, uma coisa igual a outra. Eu falei, gente, eu não acredito. O que aconteceu com essas artesãs? Cadê a criatividade? Uma copiando o trabalho da outra. Não, gente, faz isso não. Olha só, outro suplá gota. É diferente, é um diferencial. Isso aqui, em breve eu vou lançar, tô mostrando aqui uns lançamentos para você. Em breve eu vou lançar no ateliê a coleção Kit Mesa Posta. Porque o Natal tá chegando, o Ano Novo tá chegando, e eu sei que vai ter um tanto de gente querendo encomendar kit mesa posta. E se você não tiver um diferencial, você vai perder venda. Isso é uma realidade. Vai perder venda se o seu trabalho não se destacar. Vai perder venda se o seu trabalho for igual da artesã vizinha. Então tem esse diferencial. Explore novas opções. Clica aqui, ó, no Ateliê Arte de Unir e abra um leque de possibilidades na sua criatividade. Combinado? Então, vocês que estiverem chegando, sejam muito bem-vindas, minhas alunas do Ateliê Arte de Unir. Então, a aula de hoje é isso. Vou agora me arrumar para malhar. Fui para academia, tem um tanto de coisa que eu preciso fazer, tanto de peças que eu quero criar, projetos novos, projetos diferentes para você fazer e apresentar aí na sua cidade, para suas clientes, para você ter... Oi, Tatiana, tudo bom? Para você ter uma coleção nova cada semana. Meninas, hoje é quarta-feira, bom resto de semana, bom final de semana, e quarta-feira que vem tem mais. Eu ainda estou pensando o que eu vou trazer para você. Quarta passada eu trouxe um quadradinho, Granny Square, muito legal, algumas opções. Hoje eu trouxe para você o retângulo. Tô aqui pensando, coloca aqui nos comentários. Que peça você quer que eu trago para você? Que, ó, uma vez que você aprende o ponto fantasia e sabe que o molde é o mesmo, o que muda é o ponto fantasia, gente, tem muita coisa que você pode fazer. Me fala, o que você quer que eu traga para você? Você quer que eu trago suplá? Você quer que eu falo como é que faz o pixel crochê? Ou mosaico? A diferença dos dois é uma boa. Tô vendo aí, eu navego muito na internet. Vejo que o povo tá fazendo tudo do mesmo. Não tem ninguém se destacando. Não tem nenhum diferencial. Vou trazer um diferencial para você ter esse diferencial aí na sua coleção. Então, até a próxima quarta-feira. Vou ver se dá certo eu salvar essa aula e postar pelo menos no YouTube. Beijo, meninas. Fui!